Nós não recolhemos ofertas durante esse período, mas no último louvor, os irmãos que tiverem alguma oferta terão oportunidade de ofertar. Marcos, capítulo de número 2. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vai para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca, saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Querido eterno Deus, graças te damos pela liberdade de lermos e meditarmos na tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da mensagem nesta noite. O Senhor que sonda e conhece cada um de nós, que o Senhor possa, ó Deus, falar o que nós precisamos ouvir. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Meus irmãos, eu gosto muito de meditar nos milagres que Jesus realizou, que ficaram registrados na palavra de Deus, porque quando nós meditamos nos milagres que Jesus realizou, primeiro fica claro para nós de que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o Senhor Jesus. Tudo é possível àquele que crê. E Jesus deixou claro que Ele tem todo o poder nas mãos e que Ele pode socorrer a vida do homem em qualquer circunstância em que o homem se encontra. Não há caso perdido para Jesus. Aqueles que vão até o Senhor com o coração aberto pedindo socorro, não há caso perdido para ele. Jamais conheceu a derrota e jamais conhecerá a derrota. Ele é conhecido na Bíblia como o Senhor dos Exércitos, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Não existe nenhum exército mais forte do que o nosso Deus. Operando Ele, quem poderá impedir a sua voz, a sua ordem, o seu comando? Quando nós olhamos os milagres, isso fica claro para nós. Isso já traz para nós algo assim que
traz uma esperança para a nossa vida. Por quê? Porque Ele continua operando. Meus irmãos, é possível que muitos de nós não presenciamos milagres tão extraordinários como esse que foi registrado aqui nessa noite, de um paralítico andar. Embora Jesus tenha feito muitos paralíticos andar nos dias atuais, há muita descrença, há muitas pessoas que não creem mais. É verdade, parece que esses milagres até de certa forma diminuíram um pouco, mas o Senhor Jesus continua a operar, o Senhor Jesus continua fazendo a mesma coisa, né? Ele não tem limite para a operação do seu poder, não tem limite. Quando Ele quer fazer, Ele faz, mas é necessário que nós possamos crer nele. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor Jesus creia nele, creia que Ele é capaz de fazer, creia que Ele pode fazer, para experimentar as respostas, os milagres na vida. É necessário chegar com fé diante do Senhor. A fé, essa palavrinha tão pequena, mas que faz toda a diferença na vida daquele que se apresenta diante de Deus. Toda vez que Jesus curou, Ele falava no finalzinho assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Eram pessoas que não tinha para onde ir, não tinha onde buscar mais socorro, e eles colocaram toda a esperança em Jesus, mas colocaram toda a esperança no lugar certo, né? No lugar certo. E quando eles foram com fé, eles encontraram Jesus que operou maravilhas. Mas os milagres que Jesus operou e ficaram registrados também nos ensina muito na nossa vida espiritual. Quando nós meditamos no relato, como que o evangelista foi usado por Deus para relatar o fato, até as palavras utilizadas, a forma como que o evangelista, inspirado pelo Espírito, registrou o fato, é importante para nós tirarmos lições para a nossa vida espiritual. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui, já no primeiro versículo que nós lemos, é que Jesus, Ele retorna para Cafarnaum. Ele tinha saído de Cafarnaum na sua missão, agora Ele retorna para Cafarnaum. E é interessante que a palavra do Senhor fala assim: e a notícia de que Ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Olha aqui, a notícia que Jesus tinha voltado para Cafarnaum se espalhou rapidamente. Ah, meus irmãos, se tem uma notícia boa que precisa ser espalhada rapidamente, é que Jesus está presente, que Jesus está aqui, que Jesus está operando, que Jesus tem falado no nosso coração, que Jesus tem acolhido as nossas vidas, que Jesus tem abraçado a nossa alma. Esse é o tipo de mensagem que precisa, de notícia que precisa correr rapidamente. Os sinais, as experiências, os milagres. Hoje compartilhamos algumas experiências naquela visita ali, do que o Senhor fez, como Ele faz, essas experiências de como Jesus opera. Isso são notícias que precisam correr rapidamente, mas nós vivemos um momento em que a má notícia tem ganhado uma rapidez, uma velocidade imensa, e isso não é bom. Ah, meus irmãos, nós vivemos um momento em que as pessoas têm o prazer de divulgar as coisas ruins. O Senhor tem operado tanto, o Senhor tem salvado tantas vidas, mas é claro, no meio de tantas vidas salvas, existe o joio no meio do trigo. Existem aqueles que causam escândalo. Mas sabe o que está acontecendo ultimamente, que tem sido péssimo? A notícia dos escândalos tem corrido muito mais rápido do que a notícia das bênçãos que Jesus tem operado na vida de muitas pessoas. Canais nas redes sociais são criados exclusivamente para anunciar as coisas ruins, os escândalos, as dificuldades.
e as coisas boas, e as pessoas que estão sendo abençoadas, que estão sendo encontradas por Jesus, que estão sendo resgatados, que foram tirados do fundo do poço, que encontraram com Jesus, talvez no lugar, às vezes está cheio de dificuldade mesmo, porque onde comentar tem dificuldade, sim, meus irmãos. Tem, não existe lugar perfeito aqui, a perfeição nossa se encontra em Cristo Jesus. Nós esforçamos para viver melhor a cada dia, mas sabe de uma coisa? Não se surpreendam, haverá um momento que um de nós poderá cometer um tipo de pecado que possa trazer uma dificuldade, não é verdade? Pedro disse assim a respeito de Jesus, eu preguei recentemente assim, ele falou para Jesus: Jesus, eu nunca vou te negar, Senhor, isso aqui pode acontecer, mas eu não, Senhor, se for preciso eu vou até o fim com o Senhor, vou ser preso, morro pelo Senhor. Meus irmãos, os irmãos duvida que Pedro estivesse falando a verdade, ele estava falando a verdade, ele acreditava sim, mas ele estava se firmando na sua própria força. Esse foi o erro dele, e chegou o momento que ele negou o Senhor, um pecado terrível, algo triste. Meus irmãos, mas sabe uma coisa? Ficou registrado na palavra do Senhor, é verdade. Mas olha o que as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos foram escritas para as igrejas do tempo, quando saíram anunciando o que Pedro tinha feito, que Pedro tinha negado. Meus irmãos, quando nós pegamos a carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, havia uma dificuldade muito grande naquela igreja. Havia alguém ali que estava tendo um caso com a sua madrasta, um escândalo terrível acontecendo, a igreja não estava tomando providência. Paulo teve que intervir para tomar uma atitude com aquela pessoa, para que ela entendesse que ela estava sendo errada, e sendo, quem sabe, ali castigada por Deus, viesse ao arrependimento, como de fato veio se arrepender. Foi excluída, foi tratada com Deus, e lá na frente Paulo manda trazer de volta essa pessoa ao convívio. Sabe por quê? Porque ela se arrependeu, ela foi corrigida pelo Senhor. Mas quem mais? Qual carta mais? Paulo saiu dizendo para as outras igrejas, os discípulos saíram falando para as outras igrejas, escrevendo: olha, você viu o que aconteceu lá em Corinto, a igreja do Corinto, o negócio não está bom não, olha o que está acontecendo lá, o camarada saiu lá, né? Meus irmãos, esse tipo de coisa não leva bênção para ninguém. Compartilhar as coisas ruins que acontecem na vida do ser humano, que bênção isso traz para nós. Nós precisamos compartilhar o que Jesus faz, o que Jesus fez. Ele é aquele que continua operando, e continua operando até mesmo naquele que caiu, aquele que errou, e quando ele volta como filho pródigo, ele encontra um Jesus ainda que abraça, ele encontra um pai que abraça. Então nós precisamos divulgar as notícias rápidas. Olha, o Senhor está operando. Olha, eu tive lá naquele culto, vocês não têm noção de como que foi bom ouvir o Senhor, como que o Senhor falou naquele louvor ao meu coração. Eu estava para baixo, eu estava achando que não conseguiria, não tinha força, mas o Senhor falou ao meu coração. Divulga o que o Jesus tem feito, divulga isso, em vez de divulgar, meus irmãos, mas as pessoas querem divulgar as coisas ruins. E tem a coisa, é o que atrai o ser humano, notícia ruim é o que atrai as pessoas. Tem pessoas que se inscrevem nos canais de notícia ruim para estar por dentro de tudo que acontece de ruim, mas se tem um canal falando das bênçãos de Deus, pode ter certeza que são poucos que vão ter tempo para sentar e para ouvir o que Jesus fez, o que Jesus faz e continua fazendo. Nós precisamos divulgar as coisas boas. Eles divulgaram que Jesus tinha voltado. Essa notícia espalhou rapidamente. Qual foi o resultado disso? A casa onde Jesus estava se encheu de tal maneira que nem do lado de fora da porta cabia as pessoas que estavam ali para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz de Jesus, o ensino dele. E diz a palavra que Jesus estava ali anunciando a palavra do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, e de repente acontece algo que chama a atenção. Era um culto ali, mas existe culto que marca, né? Existe culto que tem um diferencial. Olha, todos os cultos
são a bênção, Deus está presente, eu recebo a bênção. Mas tem uns cultos que costuma alguém no meio, né, ser marcado especialmente naquele culto. Aquele culto, talvez para os outros foi igual a todos os cultos, mas não, aquele culto para mim teve um diferencial. Foi algo que marcou a minha vida. Meus irmãos, esse culto teve algo que marcou esse culto. É quando aparece 4 homens carregando um paralítico numa maca. Sabe, aquela pessoa paralítica, ela precisava de uma bênção. E ela sabia que precisava de uma bênção. Mas todos tinham facilidade de ir onde Jesus estava. Todos tinham facilidade para ir onde Jesus estava, mas menos esse. Esse estava impossibilitado de caminhar até o Senhor. Esse precisava de alguém para ajudá-lo. Alguém precisava ajudar essa pessoa a se achegar a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Sempre haverá alguém como instrumento na mão de Deus, como um vaso na mão de Deus, vaso de barro, para que a glória seja dele. Ah, meus irmãos, que o Senhor faça de nós vaso de barro, mas vaso útil na mão do Senhor, para ajudar as pessoas a se achegar a Cristo. Esses homens foram até essa pessoa e carregaram. A Bíblia não fala qual a distância que eles estavam carregando essa pessoa. A Bíblia não diz nem se ele era um amigo deles, mas certo é que esses homens tiveram compaixão daquela pessoa, se dispuseram a levar aquele paralítico até Jesus. Só que eles chegaram aonde Jesus estava. Mas como entrar? Não tinha como passar com aquele paralítico. A porta estava cheia, estava bloqueada, a multidão. Como colocar esse paralítico diante do Senhor? Eles poderiam ter pensado assim: fizemos a nossa parte, trouxemos até aqui, agora, infelizmente, não tem mais jeito. Tem uma multidão, né? Mas esses irmãos não estavam, esses homens não estavam dispostos a desistir daquela vida fácil, não. Eles pensaram uma coisa: nós vamos subir, vamos abrir um buraco no telhado e vamos descer a marca dele até onde Jesus está e vamos colocar ele de frente com Jesus. Que coisa boa! Muitos desistem no primeiro obstáculo que aparece. Nós não podemos desistir. Precisamos ajudar as pessoas a chegar a Cristo, estar diante de Cristo para receber a bênção. De repente agora esse homem está aqui, se vê diante de Jesus. O que ele mais esperava de Jesus? Eu creio que era ser curado, como foi. O que ele mais esperava. Só que tem uma coisa: essa não é a maior necessidade do homem. A maior necessidade do homem não é a operação física, não é uma cura física. A maior necessidade do homem é a cura da alma. Quando Jesus vê a fé, diz a Bíblia que Jesus ouviu a fé deles. De quem? Do paralítico, dos homens que estavam carregando. Jesus viu a fé deles. Jesus olhou para aquele paralítico e disse assim: perdoados estão os teus pecados. Meus irmãos, a maior bênção que nós podemos receber de Deus é essa certeza: Ele me perdoou. Ele me perdoou. Eu me lembro um dia em que eu tinha pecado, não me lembro o que eu tinha feito, mas estava me incomodando.
E mesmo confessando ao Senhor, aquilo ainda me incomodava, sabe? Era como se eu não tivesse sentido que tivesse alcançado o perdão. Sabe que às vezes a gente tem hora que a gente duvida de que Deus às vezes nos perdoou, porque a gente carrega um sofrimento, um fardo, a vida inteira de algo que fez na vida, por não acreditar que Deus perdoa, por não acreditar que Deus perdoa. Às vezes a pessoa não se perdoa e sofre amargamente por não se perdoar, quando aquele que é mais importante, que é Deus, já perdoou, né? Não é assim? Pois então, esse foi um dia em que eu vivi dessa forma, e eu pedi a Deus uma palavra. E quando abri a palavra, sabe onde saiu? Eu não sei, irmãos, tem gente que critica, bibliomancia, isso aqui. Eu sei uma coisa, Deus fala comigo quando eu abro a palavra. E eu abri a palavra com o coração daquele jeito, e saiu se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Naquele momento a alma se aliviou. Jesus, como é bom ter certeza que o Senhor é fiel, que o Senhor perdoa, que o Senhor perdoa os pecados. A maior bênção que o ser humano precisa é ter a certeza de que quando ele peca, ele encontra um Deus que perdoa. Sabe o que Jesus disse? Jesus diz na palavra, na verdade, o Senhor, pela boca do seu discípulo João, ele vai dizer o seguinte, que se nós dissermos que não temos pecado, João está falando, nós somos mentirosos. Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. É por isso que nós começamos esse culto de joelho, porque não tem posição melhor do que estar de joelho diante da santidade de Deus, reconhecendo que falhamos, que precisamos da graça de Deus, do perdão dele. Como cultuar a Deus sem ter a certeza de que Ele nos perdoou, para ofertarmos a Ele um culto maravilhoso como esse que estamos ofertando hoje? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o inimigo lança dúvida sobre o perdão de Deus na nossa vida. Quando os religiosos ouviram Jesus dizendo para aquele paralítico que a maior necessidade dele era o perdão da alma, perdoados estão os seus pecados, ele falou assim: esse está dizendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Os religiosos duvidaram de que aquela palavra de Jesus realmente fosse uma palavra verdadeira, que realmente aquele homem estava com a sua vida perdoada diante do Senhor. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus então dá uma palavra, e Jesus diz assim: o que é mais fácil? Falar que o paralítico perdoado estão os seus pecados, ou dizer com esse paralítico: levanta-te e anda? Na verdade, dizer, qualquer ser humano pode até dizer: fulano está perdoado os pecados dele. Isso é fácil dizer. Mas lá, o que saía da boca de Jesus não eram meras palavras, eram palavras verdadeiras. De fato, no reino espiritual aconteceu aquilo. No reino espiritual aconteceu o perdão daquela alma. E Jesus, para provar, para não deixar dúvida, nem para o paralítico,
Nem o paralítico deveria ter dúvida de que ele tinha recebido o perdão naquele dia. Jesus falou assim: agora eu vou provar para vocês que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. E olhou para o paralítico e falou assim: pega a sua cama, levanta-te, pega a sua cama e vai para a sua casa. Ah, que palavra poderosa! Mas não menos poderosa do que a palavra que diz: perdoados estão os teus pecados. Naquele momento o paralítico deu um salto e andou, foi para casa. As pessoas que conheciam aquele paralítico começaram a ficar maravilhadas, começaram a glorificar a Deus. Ah, meus irmãos, como é bom quando às vezes em alguém, uma situação que a sociedade olha e fala assim: esse não tem jeito. A sociedade naquela época olhava para aquele paralítico e disse: esse aí não tem solução na vida inteira, vai ser assim, nasceu assim, vai morrer assim. Tem um ditado por aí: pau que nasce torto, morre torto. Não, isso é um ditado que não cabe na vida espiritual. Jesus transforma o homem. Jesus muda a história do homem. E há muitos que estão sendo motivo hoje de muitas pessoas glorificarem a Deus, por testemunhar de uma mudança de vida, por testemunhar de mudar. E mudaram, sabe por quê? Porque tiveram encontro com Jesus, porque receberam o perdão de Deus, porque ouviu a mensagem do Evangelho, porque compreendeu a mensagem do Evangelho e foram salvos. É verdade, o milagre de um paralítico andando é algo extraordinário. Mas sabe uma coisa? O único milagre que está registrado na Bíblia, que diz que há festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende, há júbilo do céu. Sabe por quê? Porque um paralítico salvo pode entrar no reino de Deus. E quando ele chegar no reino de Deus, pode ter certeza de uma coisa: ele vai chegar de cadeira de roda, não vai chegar de maca. Essas mazelas ficam tudo por aqui, essas limitações humanas que a gente enfrenta, fica tudo por aqui. O salvo chegará perfeito diante de Deus. Então não importa. Há pessoas que fisicamente não enxergam, mas espiritualmente enxergam muito melhor do que muitos que não têm problema de visão física. Quantas pessoas estão perfeitas com saúde, estão aí caminhando no mundo sem Deus, longe, sem nenhuma expectativa de um amanhã com Deus, sem nenhuma esperança, sem uma certeza, às vezes com uma falsa convicção, aquela falsa convicção de que Deus é amor e não vai condenar ninguém a pecado. Imagina, Deus é amor, não tem que preocupar com isso, e continua pecando, continua na vida do pecado, achando que está tudo certo. Estão cegos, estão perdidos, caminhando para a perdição, talvez morrendo envolto ao luxo dessa vida, mas sem a certeza de vida eterna. Isso é Cristo. Mas quando Jesus alcança o homem, coloca em sua alma uma paz, uma certeza de
que agora ele foi alcançado pela graça de Deus e que ele é um salvo em Cristo Jesus. E se ele morrer, ele vai para os braços do Senhor. Eu pergunto, tem coisa melhor? Tem coisa melhor do que essa convicção, do que essa certeza de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus? Pois é, essa certeza todos nós podemos ter, porque Jesus demonstrou que Ele é fiel. Os milagres que Ele operou foram como sinais, para que nenhum de nós tivéssemos ou duvidássemos daquilo que Ele é capaz de fazer no reino espiritual. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, o mundo não viu Jesus ressuscitar. Ele disse que o mundo não ia ver. O mundo não ia ver. Mas a sua igreja, seus discípulos iam ver Jesus ressuscitar. E Ele apareceu ressurreto para os seus discípulos. Quando eles estavam presos por medo, Ele se apresenta no meio deles e Jesus diz: paz seja convosco. E Ele estava ali mostrando para os seus discípulos: olha, eu venci a morte, eu sou o Senhor da vida. Sabe aquela palavra que Jesus disse para Marta quando foi ressuscitar Lázaro? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a maior promessa do Evangelho, que às vezes é pouco anunciado, mas é a maior necessidade do homem: a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. Está certo, Ele pode curar a sua vida física, Ele pode prosperar financeiramente, né? Ele pode fazer tudo isso. Mas se você tiver essa certeza de que Jesus te salvou, tem um louvor que nós cantamos assim: posso perder todos os meus bens e um bom amigo me faltar. Mais o quê? Mas meu pai não abandonará. É isso? Pode meu pai me abandonar, mas Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Podemos perder tudo. Até às vezes acontece de um pai biológico abandonar o filho. Pode até meu pai me abandonar. Mas se Jesus estiver ao meu lado, ao meu redor, para me guiar, sabe, aqueles discípulos entenderam isso. O Império Romano perseguiu tanto a igreja de Jesus, e eles ficaram pobres, perderam bens. A carta da igreja diz: a igreja pobre financeiramente, porque eles tinham as propriedades confiscadas, não tinham liberdade muitas vezes, que nós temos hoje para servir o Senhor. Mas eles tinham uma certeza, né? Eles tinham uma riqueza que superava tudo isso. Jesus havia perdoado os seus pecados, e isso era o suficiente para nos fazer entender que nós não podemos abandonar Jesus em nenhum momento. Se nós temos um motivo para cultuar a Deus, é porque Ele nos salvou. Ele nos salvou. Esse é o motivo que nós cultuamos a Deus. É por isso que nós reunimos aqui para cultuar a Deus, porque Ele nos salvou e continua salvando a muitos. E que possamos ser aqueles que vão propagar as boas notícias. Deixa para lá as coisas ruins. Seja um que vai somar para ser um propagador das bênçãos que Jesus continua fazendo. É verdade, os escândalos estão aí, vão aumentar, porque o fim está aproximando. A apostasia faz parte, mas sempre haverá um remanescente
servindo a Deus e propagando a fé em Jesus e aquilo que Jesus continua fazendo. Judas traiu Jesus, que coisa terrível. Além de roubado dos dízimos de ofertas, das ofertas que estavam na bolsa, ele traiu Jesus. Pecado terrível. Terminou sua vida de uma forma trágica. É verdade. Mas, em quantas passagens bíblicas essa história foi repetida? Foi repetida às vezes que era necessário, mas a preocupação dos discípulos não era com as coisas ruins, era com as coisas boas que Jesus continuou fazendo. A vida de muitas pessoas que já não tinham esperança, mas que Jesus alcança e alcançou pela graça de Deus, assim como alcançou as nossas vidas. Que sejamos esses instrumentos, vasos na mão de Deus para ajudar os que não têm condição de vir, para estar diante de Jesus. Sabe qual é a nossa função em trazer as pessoas para aqui? Para que a casa do Senhor se encha. Jesus falou assim para os seus discípulos: Pai, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Mas não é para a glória da casa, não é para a glória do homem, é para que a casa se enche de necessitado aos pés de Jesus, de vidas necessitadas sendo colocada aos pés de Jesus, diante de Jesus, salvos, redimidos, louvando e glorificando ao Senhor. Meus irmãos, os irmãos acham que Jesus não gostaria que isso aqui estivesse lotado de pessoas salvas, alegres, louvando Ele? Claro que sim. Nós somos os canais para fazermos isso acontecer, para a honra e glória do Senhor. Para que pessoas recebam o que eu estou recebendo, que você está recebendo, essa paz, sabe? Essa paz. Já fizemos uma vigília ontem, né? Que bênção. Feliz oração, orando, buscando ao Senhor. Não tem coisa melhor do que viver a presença de Deus. Que Deus abençoe todos nós. Vamos sair daqui com essa coisa na cabeça. A bênção maior que Deus opera é a salvação. Por isso, quando a gente vai anunciar, vai tentar socorrer uma pessoa, a gente precisa levar isso com clareza para eles. Porque se eles forem alcançados por Cristo, se Cristo vai curar, amém, glória a Deus. Mas se Cristo salvou,